Bom, hoje é dia da gente repercutir a prisão do Daniel Vorcaro, a operação da Polícia Federal de ontem, que aconteceu nessa terça-feira, que culminou aí na prisão do Daniel, que na verdade foi o ponto mais alto, mas muitas outras coisas aconteceram, como o afastamento do presidente do BRB aqui em Brasília, do Banco de Brasília, o Daniel Vorcaro que continua preso, ainda continua preso, mesmo depois de ontem de ter sido ouvido lá na polícia. E é o que aconteceu depois de... A gente falou ontem aqui que é a farsa da farsa, né? Mesmo depois de apresentar documentos em cima de documentos, mesmo depois de tentar provar, de apresentar documentos falsos para outras instituições financeiras, tentando comprovar que aquele documento falso não era falso, ainda conseguiu o que queria. Pois é. E é uma operação que chacoalhou Brasília, né, Neila? Assim, tá todo mundo muito preocupado porque o Daniel Vorcaro tinha muitas influências políticas e não só no Centrão, porque eu ouço todo mundo falando aí do Centrão, mas tem muita gente também ali da esquerda que tinha relações com esse grupo do Daniel Vorcaro, inclusive o senador Jacques Wagner, que venceu o líder do governo no Senado. Então, o Banco Master, ele nasce ali naquele Credit Sexta, né, que foi criado ali na Bahia, que era um cartão de pagamento nos supermercados que era dado para os servidores públicos ali da Bahia. Então, é ali que o banco cresce. Então, assim, o coração do petismo no Nordeste é na Bahia. Então, essa operação vai pegar a gente tudo quanto é lugar. Eu estou brincando que agora vem a operação Salve-se Quem Puder, porque está todo mundo, principalmente porque tem um detalhe ali na decisão do juiz, que foi quem deflagrou essa operação, o Ricardo Leite, de que é para pegar todas as mídias, celulares, computadores e olhar na nuvem, olhar em tudo quanto é lugar, para ver essas comunicações, né, com quem que o Vorcaro falava e se tenha também algum tipo de irregularidade nessas conversas. Porque também o fato de você ser amigo de alguém não quer dizer nada, precisa comprovar realmente que você fez parte desse esquema que, segundo as investigações da Polícia Federal, fraudaram aí, né, o sistema financeiro em 12 bilhões de reais. Então, isso tudo vai ser investigado. Hoje eu ouvi alguém dizendo, a Polícia Federal vai investigar o envolvimento de parlamentares. É uma bobagem, por enquanto não pode, porque parlamentar tem prerrogativa de foro e para investigar parlamentar, na hora que chegar em algum parlamentar, um deputado, um senador, um governador, um prefeito, vai ter que subir para o Supremo Tribunal Federal. Aí vem outro problema, viu, Neila? Porque lá no Supremo muita gente era muito relacionada com o Daniel Vorcaro e a sua equipe. A gente até relembrou ontem na minha coluna, inclusive a mulher do ministro Alexandre de Moraes, ela foi contratada, o escritório dela, atuam ela e os 2 filhos do Moraes, foram contratados pelo Banco Master para atender o banco. Não tem nenhum problema nisso, mas se esse assunto chegar lá, será que dessa vez a bolinha vai cair no Moraes, né? Se cair no Moraes para julgar um habeas corpus, vamos ver como é que ele vai se posicionar. Ele não é obrigado a declarar, né, que ele não poderia tratar do assunto. E tem outros ministros ali, o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, que também estava na folha de pagamento do Banco Master antes de assumir o Ministério da Justiça. Então ele tinha muitos contatos ali político. Então uma análise que pode ser feita é o seguinte, vamos ver o quanto essa operação vai crescer, essa água vai bater na de quem, que vocês já entenderam, e aí a gente vai saber se essa operação vai ser estancada ou se ela vai seguir, né? Porque tudo vai depender, como sempre aqui no Brasil, em quem essa onda, né, vai afogar. Então, tem muita coisa ainda para rolar. Um avião agora foi apreendido, né, uma aeronave do Vorcaro, ele tem mais de 250 milhões de reais que ele comprou em aeronaves nos últimos 2 anos. Tinha um patrimônio bastante alto, né, até porque ele é um banqueiro, ele tinha ali um patrimônio. Agora o que vai se saber é o quanto desse patrimônio é fruto de um desvio de recursos, desses esquemas que eram feitos, né, financeiramente, e quanto não é. E para concluir esse ponto, Neila, tem esses fundos de pensão, né, que também vão ser bastante atingidos, porque fizeram investimentos muito altos no Banco Master. O ponto está aí, assim, talvez do elo político, né, porque muitos desses fundos de pensão, a diretoria, ela é toda controlada politicamente, né, eles indicam, eles loteiam esses cargos, principalmente no Rio de Janeiro. Então tem que saber agora se esses investimentos foram direcionados por vontade política ou se foram feitos mesmo com base nos critérios técnicos, o que me parece pouco provável, né?
Muito bem. Quando a gente fala de influência de uma pessoa dessa, de um banqueiro com políticos, dentro da Câmara ou dentro do Senado, isso não é incomum. Até porque é o que eu estava dizendo ontem, todos os setores da economia, eles precisam estar envolvidos com a Câmara e com o Senado, porque é lá que se resolve as coisas. É lá que se dá andamento aos pedidos dos setores mais altos da economia. Então, esse não é o problema. O problema é se investigar o que você disse, é se investigar e encontrar o nome de alguma dessas grandes pessoas de um dos três poderes no meio dessa investigação. É verdade, a gente tem que tomar cuidado porque a gente já viu o que aconteceu na Lava Jato, colocava o nome de todo mundo na lama e depois aquilo não era bem assim. Então, por enquanto o que a gente tem é pessoas que são bem relacionadas com o Daniel Worcaro. Se essas pessoas atuaram de alguma forma nessa fraude fiscal que foi feita, então essas pessoas também vão ter que responder por isso. Mas se a gente está falando de gente que tem prerrogativa de foro, isso precisa ser autorizado aí para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então sai da primeira instância, que é onde esse caso está correndo hoje, do TJ, e vai para um Supremo Tribunal Federal, que é quem vai ter que conduzir essas investigações. Hoje, os advogados do Worcaro, conversei com eles de manhã, eles vão pedir um habeas corpus ali no TJ, não vão escalar isso. Muito dificilmente acredito que ele vai ser solto tão brevemente, porque tem muita coisa ainda, tem investigações na CVM, no Banco Central, tem muitos fatos que estão sendo averiguados. E aí, voltando um pouquinho para o fator político, Neila, eu estava vendo essa questão da lei antifacção, que o governo tomou, né, outra derrota ali. O governo não tem base no Congresso, a gente tem mostrado isso, né, sempre que as votações de interesse do governo ocorrem. Então, a base do governo hoje, ela é a Polícia Federal. O governo criou a base federal de apoio no Congresso. Então, vem uma operação dessa, que eles sabem que esse tipo de operação pode atingir muita gente ali, né, da política, que manda ali na política brasileira. Então, isso acaba sendo a arma do governo na cabeça de muita gente dentro do Congresso para aprovar as medidas que o governo tem interesse ali. Que medidas são essas? Medidas eleitoreiras, porque eles estão desesperados, correndo contra o tempo para conseguir reeleger o presidente Lula. Então, essa base, que é um ineditismo desse governo vindo ali da Polícia Federal, é que a gente vai assistir muitas operações, uma atrás da outra, em busca de alguns focos específicos, principalmente daqueles que comandam a política no lado da oposição ao governo Lula. Mas, repito, aqui vai pegar muita gente também ligada ao PT ou ao próprio partido. Bom, agora resta a gente ver como é que serão essas investigações. Aqui em Brasília houve o afastamento do presidente do BRB, já houve indicação do novo nome pelo governador Ibanez, isso já aconteceu, então mudanças já vêm acontecendo. A gente segue acompanhando esse e outros casos envolvendo o Banco Master e também outras instituições que estavam envolvidas nesse caso específico. A operação que aconteceu ontem e coisa que a Andresa disse é interessante a gente perceber. As operações da Polícia Federal, elas vêm acontecendo com mais frequência mesmo. E agora o que a gente vai ver é que isso aconteça com ainda mais frequência? Tem duas operações que a base aliada federal do governo está insistindo muito, que é a Carbono Oculto, que é uma operação que também atinge ali pessoas do Centrão, muito provavelmente, que são muito relacionadas a essa questão dos combustíveis, a isso tudo. E essa operação de ontem, né, que é a operação do Banco Master, que também atinge. Então, eu imagino que essas operações vão desdobrar em vários filhotes, né? Que a gente vai ver acontecer a partir do momento que se conseguir chegar nesses alvos preferenciais, que são os políticos, isso está muito claro, né? Foi a primeira vez que eu vi, viu, Neila, um diretor da Polícia Federal, eu acompanho a Polícia Federal há muitos anos, ele estava no Senado no dia da prisão, né? Na verdade a prisão foi à noite, só no dia seguinte que a gente ficou sabendo, ele estava lá, e ele falar sobre o assunto de uma investigação que está em curso. Sim. Então, ali para mim foi muito um recado dado, é muito diferente a forma como essa Polícia Federal ela está atuando. O diretor da Polícia Federal ele tem um canal direto com o presidente Lula, isso não é comum, né? O diretor da Polícia Federal ele é subordinado ao ministro da Justiça e quem conversa com o presidente é o ministro da Justiça. Mas esse canal do meio aí, que seria o ministro, ele não está ocorrendo nesse governo. O diretor fala diretamente com o presidente da República. Então, é o líder da base federal aí do governo. Então, essas investigações devem ter vários desdobramentos e, claro, são investigações complexas, né? Então, elas vão
certamente percorrer aí esse ano e o ano eleitoral do ano que vem, que é tudo que o governo precisa, né, para mostrar essa suspeição de que as pessoas do Centrão estão vinculadas a isso. Tem que investigar mesmo, a gente não está falando nada diferente disso, que o Banco Master e o Banco de Brasília tinham alguma coisa no verão passado errada, todo mundo sabia, né, Neila, que já se esperava muito aqui em Brasília uma operação, se demorou muito, né, o Banco Central demorou demais também para decidir, né, o que poderia ser feito com o Banco Master, também precisaria responder por que se demorou tanto para tomar decisões, uma vez que isso é importante para você que está assistindo a gente, porque vai provocar muitos prejuízos para muita gente. Então, pessoas que têm dinheiro investido no Banco Master, esses fundos de previdência de estados e municípios, que as pessoas investiram o seu dinheiro ali para ter a sua aposentadoria, isso não está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, a gente vai ver uma coisa em cascata, muito do dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito, que é uma espécie de seguro que os bancos privados fazem para quando dá uma caquinha aí com um dos bancos, esse seguro vai ali resgatar. Mas praticamente todo o dinheiro que estava lá vai ser para salvar o Banco Master. Então vai ter muita consequência na economia do país, essa operação que se demorou muito a fazer e talvez agora as investigações vão explicar, né, por que é que se demorou. Aí pode ser que entre a política tentando segurar o avanço dessas investigações. Então, as armas do governo estão aí, nos desdobramentos dessas investigações. Uma coisa que se fala muito, esses aviões, né, do Daniel Vorcaro, ele tinha vários aviões. Quem é que voou nessas aeronaves? Pegando Sempre a lista desses, o que um passarinho me contou, viu, é que se essa lista aparecer, a extrema esquerda ali, os bolsonaristas vão entrar em êxtase, viu, Neila? Vamos ver quem é que estava voando nesse avião aí, que vai deixar essa turma aí feliz de saber, porque vai dar munição para um contra-ataque aí ao Supremo. Vamos ver se sai essa lista, e não é difícil não, viu? É só a gente olhar aí os verões europeus, os Instagrams, as fotos de férias, uma hora a gente acaba descobrindo. É isso aí. Mais algum destaque? Essa semana tá nisso, né? Eu acho que isso vai circundar a política muito daqui para frente. Acho que foi um erro tentar contaminar a votação da lei antifacções com esse assunto, né? Já estava previsto, já se falava que ia votar esse tema, né? Hoje eu vi alguns comentários de que isso poderia ter sido acelerado por conta da operação. Não acredito, imagino que essa é uma agenda que a direita está se beneficiando dela. Isso, os números têm mostrado cada vez mais, as pesquisas que eu tenho tido acesso, inclusive feitas por partidos políticos, de que o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, está cada vez mais encostado no presidente Lula e principalmente no segundo turno. Então, já começa a preocupar o governo o fato de, no segundo turno, Lula já não ter mais esta vantagem que as pesquisas estavam mostrando. Então, o cenário político está bastante... É uma roda gigante, né? Até há pouco tempo atrás se dizia que o Lula já estava reeleito, mas agora me parece que esses fatores aí da política que a gente tem acompanhado, eles ainda estão mexendo nessa roda gigante. E quem está em cima hoje, amanhã pode estar embaixo, e isso vai se estender provavelmente até as vésperas da eleição. Vai ser uma campanha com emoção, né?